Boa noite a todos e todas. Mais uma resenha na Segundas Insurgentes. Hoje com uma grande amiga, Deise Paiva, uma artista e atuou em várias áreas assim. E como ela tem muita coisa para falar, para comentar com a gente, vou passar a palavra para ela, agradecendo a Deise, ao Renato, ao Cícero Livreiro. Agora eu tenho o Instagram dele, Cícero Livreiro. Ah, é? É. Não sabia. Eu sou o último a saber das coisas. Bom, é um prazer estar aqui, nessa livraria, que é um lugar, que inspira em cultura, E viemos aqui mais com um papo, para contar algumas coisas aí, mas vai ser também um papo aqui, porque somos amigos, O que você também lembrar. Eu vou lembrar que a Márcia pediu para falar assim, vamos começar do início. Do início. Você, antes de fazer Belas Artes, aqueles cursos todos que você fez, você já desenhava em casa, já exercitava? Olha, eu já nasci, acho que tipo assim, a primeira vez que eu peguei um lápis e comecei a desenhar, não consegui mais parar. A recordação que eu tenho assim, de infância era meus irmãos assistindo desenho animado. Eu nunca fui muito ligada à televisão, mas eles adoravam. Até hoje os dois são viciados em televisão. E eu queria desenhar, então eu desenhava os desenhos que eu estava vendo, Eu copiava aquilo, eu ficava desenhando o tempo todo. Quer dizer, já era uma coisa, já natural minha. E aí, quando eu era assim, criança, eu já admirava muito essa coisa da arte, tudo para mim era, pegar uma enciclopédia e olhar, e aí eu via aquelas obras dos artistas, tudo para mim era uma visão mesmo de, no futuro, ir para essa carreira, para ser o meu destino. Deise, quando você nasceu? Eu nasci em 1964, em abril de 1964, Uma época assim bem complicada, e eu estava até lembrando disso, que a gente está num momento aí bem, de escolhas, Então é uma coisa que eu não posso esquecer, que como eu nasci em pleno início de ditadura e passei minha infância e minha adolescência toda numa ditadura, eu tenho recordações assim bem fortes, bem marcantes dessa época. Eu me lembro, por exemplo, assim, que quando eu estava ainda, tinha acabado de nascer, essa história, depois eu vim saber que meu pai às vezes se reunia após o trabalho, em abril ainda, e para discutir o que estava acontecendo, naquele momento. E aí, por vezes, eles tinham que fugir da polícia, até que teve uma hora que ele resolveu abandonar, porque ele já tinha 3 filhos, uma família para se dedicar, ele ficou realmente com medo. Mas as conversas lá em casa eram sempre aquelas conversas assim, A gente criança, a gente escutava meus pais às vezes falar sobre algum assunto. De repente, quando eles viam que a gente estava prestando atenção, eu e meus irmãos, eles olhavam para a gente e falavam assim, isso não sai daqui. Era um medo, E tinha razão de ser, porque muita coisa terrível aconteceu na época. Você morava em Niterói? Eu nasci em São Paulo, mas a recordação que eu tenho é mais aqui, quando eu vim para cá, porque eu vim para cá com uns 4 anos de idade. Antes disso, eu não tenho muitas lembranças. Você eu morou era muito aonde? pequena. Lá em São Paulo, eu morava em Santo Amaro. Aqui, quando eu vim para cá, eu vim direto ali para a Praia de Caraí. A gente morava ali na Praia de Caraí. E ficamos ali até eu casar. Depois eu fui para o Fonseca. E hoje Você pegou o trampolim. Na época do trampolim mas tinha ponte, né? Mas aí eu quando eu vim em 66, acho que já tinham demolido. Já tinham demolido. Já tinham Eu não demolido. lembro quando foi demolido. Mas eu me lembro, por exemplo, eu me lembro de atravessar a Praia de Caraí da seguinte forma. Não tinha sinal em rua nenhuma de Caraí. Então você atravessava assim a Praia de Caraí. A gente ia até aquela faixinha do meio, esperava parar de vir carro e continuava a travessia. E as ruas então secundárias, então você na Praia de Caraí não tinha sinal. Não sei se você conheceu, lá no final, no canto do rio, tinha uma ilhazinha que era um bar. E
Tem um quadro maravilhoso da Georgina de Albuquerque, que é bem impressionista, e ela mostra ali uma ou duas mulheres, assim, muito romântico. É um quadro lindo que acabou. Lá no final agora não tem mais isso. Há muito tempo não tem, mas você pegou uma Niterói muito bonita. E ainda tinham casas assim, em frente à Praia de Caraí, inclusive o meu prédio ficava localizado entre duas casas, que hoje em dia não existe mais, são prédios, né? Então, né, eu peguei uma Niterói assim, né, bem mais tranquila, não existia da Ponte Rio-Niterói, então, né, era bem legal. Você pegou um período difícil, mas ao mesmo tempo foi criado o Ministério da Cultura, a Funarte, a Soés Chagas Freitas, ela incentivava muito a cultura, o marido era o Chagas Freitas, o governador. Sim. Então ainda dava para respirar a arte, embora a opressão era muito grande. A gente estava conversando, tinha a Casa da Morte lá em Petrópolis, as mulheres eram muito perseguidas, torturadas lá, eram mortas, mas a gente passou por esse período sem saber, ninguém sabia de nada. Aí você foi fazer escola de arte. Aí eu né, ingressei na Faculdade de Belas Artes e... Aqui do Rio? Lá, Paulo. do Rio, FRJ. Não voltei mais para São Paulo, continuei morando aqui, não estou até hoje. Mas de vez em quando ia lá, que tinha parentes e tal. E... Deixa eu te fazer uma pergunta por curiosidade. Quem eram os seus professores? Porque tem uma geração, a minha geração... Eu estudei lá por 85, 86. Pintura era Maria de Lourdes? Não. Eu não cheguei a fazer pintura lá. Eu fazia o curso de paisagismo. Paisagismo. Eu me lembro de quem era o supervisor, que era o Tomita. Não sei se você chegou a conhecer. Mas assim, eu né, fiz essa faculdade, mas eu acabei tendo que largar ela porque eu comecei a trabalhar. Mas comecei a trabalhar em arte. Foi até uma coisa assim, meio que por um acaso, que eu tinha um amigo que trabalhava numa estamparia, que fazia desenhos de estampa para grifes, assim, de maiô, moda praia. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos. E aí depois disso que ano que foi? E quando eu comecei... Eu me lembro que a moda, ela ficou muito forte, o pessoal de Ipanema, né, começou não me lembro agora as boutiques, mas eu me lembro que tem um período muito forte. Foi justamente nessa época, final de 80, década de 90, todinha, eu trabalhei com esse ramo de arte. Depois fui para essa parte de mesa, de roupa, trabalhei para grandes grifes, assim, numa confecção que eu trabalhei. E aí depois eu comecei a ir para a coisa da decoração, porque eu sempre gostei muito dessa parte, né, de decorar casa, eu mesmo decorando minha própria casa. E eu comecei a fazer coisas assim, objetos de design, cheguei a trabalhar com algumas empresas também, algumas lojas de decoração, fazendo objetos assim. Mas nunca deixei de pintar. Eu pintava mais assim para mim, para os amigos, né? Fazia alguns projetos de decoração para algumas pessoas. E aí um belo dia, quando eu estava lá em casa pintando um quadro para mim mesmo, um amigo da minha filha, que já tinha cursado lá no ateliê do Museu do Ingá, o curso de pintura, veio falar para mim, eu não conhecia. Qual curso de pintura? Do Edmilson Nunes. Ali perto da piscina. Lá no Museu do Ingá. E aí ele falou, você tem que ir lá, quando ele me viu pintando em casa. Aí eu fui lá e comecei a fazer o curso lá, né? Frequentar o ateliê com o Edmilson. E foi ali que aí eu realmente ingressei no mundo das artes. Porque, por incrível que pareça, eu sempre achei uma coisa assim muito distante de mim, essa coisa assim. Eu gostava, mas talvez por idolatrar aquilo demais, tipo assim, eu idolatrava mesmo os artistas. Quando eu via assim uma foto de um artista famoso fazendo uma exposição num jornal, alguma coisa assim,
eu achava aquilo tão assim, grandioso, que eu não conseguia me identificar ali naquele lugar. Eu achava que eu nunca ia ser uma artista e que eu ia expor um dia. Você frequentava museus, galerias? Olha, pouco, posso dizer que pouco, porque eu estava muito, assim, nessa vibe de mãe, né, com o filho. Não, você já estava casada. Já estava casada e trabalhando nessas coisas de moda, de decoração e tal. Então a arte para mim era uma coisa mais assim, autodidata mesmo. Era mais autodidata. E aí quando eu começo a frequentar lá o museu do Engar, eu começo realmente a me dedicar exclusivamente à arte que eu queria fazer, coisa que antes eu não fazia. Porque quando você trabalha assim, por exemplo, na época, por exemplo, quando era estilista de estamparia, eu tinha que criar o que a pessoa queria que eu criasse, né? Tipo, ele chegava para mim e falava assim, eu quero isso, isso e isso. Aí eu pegava e fazia aquilo. A partir dali, eu já passo a fazer o que eu quero. Que normalmente eu fazia quando eu fazia para mim, né? Quando eu fazia na minha casa, né? Assim, decoração e tal. E aí eu comecei realmente a desenvolver essa coisa da arte. Eu te conheci, não sei se eu estou já dando um passo mais largo, na exposição lá no Centro Cultural Pascoal Carlos de Maia, uma exposição muito linda que marcou para mim, que era a Segunda Pele, que eu já estava trabalhando, pensando em coisa de pele, de escrever sobre pele de modelo. Sim, aí você surge com a Segunda Pele e eu fiquei muito encantado com a exposição. Lembra um pouco para nós dessa exposição. Vou lembrar, mas como você fez. Mas antes de falar de Segunda Pele, eu vou falar da primeira exposição que eu faço, que não foi essa. A primeira que eu fiz todas foi também no Pascoal, que era com Hélio Branco. Merenda Hora do Recreio. Ah, bem lembrado, porque Merenda Hora do Recreio foi quando nós juntamos um conselho. Foi a iniciativa que eu tive de criar um conselho e fazer uma, se não me engano, chamada pública. E cada um dos conselheiros indicava era um curador. A Márcia fez uma curadoria de cinco fotógrafos, 5 pintores, que ela lembrava o ateliê de um fotógrafo em Paris que dá início ao impressionismo. E Merenda Hora do Recreio não lembrava. E Merenda Hora do Recreio foi assim, eu tinha acabado de entrar lá pro ateliê lá do Museu do Engar e o Hélio Branco, eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Que momento bonito que nós vivemos em Niterói, né? Poxa. Edmilson no Engar, então, Marquinho morando em Niterói, Marcos Cardoso. Sim, aí o Hélio Branco chega lá para fazer um convite para justamente o Edmilson e o Marquinho participar dessa exposição. E aí nós ali como alunos dele, ali no ateliê, o Edmilson chega e pede para o Hélio Branco estender o convite para os alunos. E o Hélio Branco, claro, tal. E aí foi minha primeira exposição, foi essa Merenda Hora do Recreio. Por que você expôs? Aí foi aí que eu te conheci, que foi muito bom, porque assim, eu nunca tinha que fazer alguma coisa relacionada com criança na hora do recreio. Nós somos num colégio municipal ali, em Caraí mesmo. Em Caraí, na Moreira César, e eu não sabia o que fazer, eu comecei a tirar fotos. Tirei fotos e tal, depois falei, o que eu vou fazer com essas fotos? E aí me veio a ideia de fazer um vídeo, eu nunca tinha feito um vídeo. E aí eu dei um pouco de trabalho para você, porque aí eu chego para você e falo que eu tinha feito um vídeo, mas eu estava conseguindo colocar ele para videocassete, né? No caso, fazer essa transição para o videocassete, né? Conversão. E aí você consegue fazer. E aí você conseguiu. E eu me lembro que você manda assim pra mim uma mensagem, aquela época não existia WhatsApp, uma mensagem assim de telefone comum que você fala assim pra mim, feito. Aí eu fiquei feliz da vida que você conseguiu. Eu acho que era Vegas, se eu não me engano. O Levi Regis, que é um grande amigo, ele instalou o Vegas e eu comecei a pilotar, fiz muita coisa. Hoje não tenho mais o Vegas, mas com certeza foi ali. Mas era bonito, você lembra de um momento muito bonito, que o Marquinhos e o Edmilson, os dois, fizeram a exposição do Pascoal. O Marquinho, ele fez a primeira exposição dele no Pascoal e na Ana Maria Niemeyer. Então era um momento muito efervescente das artes visuais em Niterói e a gente estava começando
você vai falar daqui a pouco, começando um processo de que o artista, quando trabalha, presta serviço e tem que ser remunerado. Esse convite já era para chamar os artistas para ajudar a fazer o que depois foi um edital, né? Sim, exatamente. Aí mais tarde vem, né? Mas depois... fala, não esquece da segunda pele. Não, vou falar, vou chegar lá. Então, quer dizer, aí eu faço essa exposição lá e aí eu só colocar uma coisa assim bem interessante, que eu não estava falando, essa coisa de idolatrar artistas, essa coisa, tinha uma coisa que acontecia comigo, que eu sempre passava ali no Novo Trovão, às vezes de ônibus, eu engarrafado, e eu olhava lá para dentro da galeria, ali da Nova, assim, aí eu ficava, às vezes tinha vernissagem, passava ali de noite e via aquelas vernissagens. Aí eu ficava olhando lá para dentro, admirando e pensando assim, nossa, que legal, e com vontade de estar ali, né? Mas eu não ia nem para participar, eu estava fora, né, dessa coisa. E aí, de repente, a primeira exposição, onde que eu faço? Lá, né? Essa que você relata aconteceu comigo, eu conheci o Centro Cultural como coordenação do Quarto Centenário da cidade de Niterói, com o Pascoal Carlos Magno, e depois eu fiz até o logotipo do Centro Cultural, que o prefeito aí homenageou o Pascoal Carlos Magno. Então era uma sociedade, era muito garoto, assim, eu tinha 20 e poucos anos, e sentia isso também, que era assim, uma coisa da sociedade, da elite. Eu não consegui. E mesmo já começando a dar os primeiros passos na arte. Sim. Mas quando eu comecei a trabalhar no Centro Cultural, isso aí é bom eu sempre registrar, eu peguei a missão do Pascoal Carlos Magno, que embora seja uma galeria envidraçada no Campo de São Bento, em Icaraí, ela às vezes fica elitista, não pela galeria, não pelo projeto arquitetônico, mas é pela maneira que o gestor vai tocar aquilo ali. Sim. A merenda foi uma das possibilidades que a gente teve de trazer o público. A frase é do Luiz Sérgio Oliveira. Estou me alongando um pouco, mas isso aí que você fala é importante, porque você participou lá desse nosso projeto. É considerar que o público seja considerado, porque senão fica aquele vernissagem de, vou botar aspas, de elite, que não é elite, mas fica distante, né? Era essa a minha visão, porque você vê, mesmo eu, né, no caso, gostando da arte, já tendo algum tipo de vínculo ali com arte, eu me sentia muito distante daquilo, né? Hoje em dia deve acontecer com muitas pessoas, né? Deixa eu fazer um corte aqui, porque aí é um bom depoimento que você vai dar. Quando é que as artes visuais, as artes plásticas, elas se distanciam, que é claro que é um movimento moderno, né, de contemplação, e quando é que a gente se aproxima do público? Depois a gente volta para a tua exposição. Porque hoje você já tem uma carreira já bem desenvolvida, consolidada. Você diz quando que eu senti que aconteceu isso? Não, quando é que nós, artistas, a gente se distancia, que eu acho que é com a arte moderna, e quando é que a gente se aproxima? Aí é mais assim, como você sente isso, você percebeu isso? Assim, tem o imaginário periférico, por exemplo. O imaginário periférico, ele quebra com essa estrutura toda, né? Eu acho que não é só isso. Eu acho que, por exemplo, a gente está falando agora um pouco sobre o Instagram. As redes sociais também trouxeram muito isso, essa coisa de aproximação, porque as pessoas começaram a ver ali uma possibilidade de fazer parte daquilo, né? O que antes eu via no jornal, o que te dá muito mais distanciamento, né? Que você pensa assim, esse cara está no jornal, ele é um artista plástico que vai fazer uma exposição na galeria tal, então ele é muito famoso. Não, eu não sou isso. Mas ali no Instagram meio que iguala. E as pessoas se interagem mais. Eu acho que isso também que ajuda muito nessa proximidade que a gente tem. Vocês todos, porque quando eu assumi como diretor do Centro Cultural, era um trabalho de artista e era um trabalho experimental. Eu convidei vocês todos. E não tinha internet, como você falou assim, no máximo tinha e-mail. E a gente percebia no livro de assinatura como é que a gente conseguia chegar ao público
pela visitação do período. Sim. Não é de vernissagem, porque vernissagem vai papai, mamãe, titi, meus amigos próximos, meus vizinhos. Mas no período que a gente fazia, que era maior do que 15 dias, a gente mantinha uma visitação bem forte. Isso está lá no livro de assinatura. Então, a gente quebra essa barreira, a gente passa a ser, né, uma galeria de vidro, de verdade, transparente, e os artistas, eles começam a ter, por mim, gestor, uma postura de querer realmente conversar com o público. A gente não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, e a gente tinha esse carisma, né? De mostrar coisas ali que o público se identificasse. Sim. Mas é isso aí. Aí quando agora falando já do Segunda Pele, eu vou até pular porque eu ainda faço algumas exposições. Quem comanda a entrevista é você. Não, porque eu faço as exposições, por exemplo, na Fundação de Arte Niterói, depois faço algumas exposições. Ali na José Cândido Carvalho. Sim. Por que você mostrou no José Cândido? Aqui é para mostrar você, para quem ainda não conhece a carreira. Aí eu já mostrei, eu comecei com tela, né? Como quase todo mundo é tela, chassi, aquela coisa bem convencional. E depois eu fui partindo para outros materiais, né? Aí antes da Segunda Pele, o material que eu comecei a utilizar foi numa exposição lá no Solar do Jambeiro, que era com todos os expositores que tinham feito exposição na Fundação de Arte de Niterói de 2 anos, que a Desirê Moreira sempre fazia. De 2 em 2 anos ela fazia essa exposição. Que ela juntava todos aqueles expositores de 2 anos e fazia, né, aquela grande exposição. E aí ela falou que eram pequenos formatos, seria 50 centímetros, né, o trabalho. E aí eu comecei a pensar, gente, eu tenho que fazer um trabalho de 50 centímetros, o que eu faço? Aí veio a ideia do que eu tinha em casa. Então tinha madeira, tinha espuma, tinha cor, e comecei a fazer esses trabalhos que eram feitos com madeira, com espuma e couro, normalmente redondos, ovais. Inclusive um deles, que foi o que deu origem, que foi exposto nessa exposição de hoje, está agora na exposição lá do Imaginário Periférico, lá no Instituto Luiz da Silveira, naquele Primavera Tua, que está lá em cartaz ainda. Aí eu resolvi pegar esse trabalho antigo e levar para lá. E aí, com essa busca de materiais, que aí veio esse edital do Segunda Pele, que aí eu entro, e aí nisso eu pego, eu tenho até aqui O Renato está dizendo ali que a gente tem primeiro intervalo, nosso porque o vídeo só grava 30 minutos. Aí eu tenho que parar, guardar e começar novamente. Pode Pronto, pode continuar. Então aí eu vou lá para esse. Eu não me lembro disso. Que eu estava falando, até repente. Segunda Pele. Não, ele não entrou na Segunda Pele, ele está no Imaginário Periférico, com madeiras, com... Aí eu vou para a Segunda Pele e cair o negócio do edital, né? Que eu me inscrevo no edital, que aí o que eu faço? Eu resolvo recuperar aquela época que eu trabalhava como estilista de estamparia, que não existia computador, então como é que a gente trabalhava? A gente fazia os desenhos das estampas com aerógrafo, colagem, basicamente isso. Eu até trouxe alguns desenhos aqui, não sei se dá para ver, eu trouxe alguns, né? Que era basicamente isso aqui, era um maiô, no caso, era moda praia. A gente fazia isso tudo à mão e mostrava para o cliente. Entendeu? Tem vários aqui, eu não vou mostrar todos, mas tem vários aqui. Vou pegar aqui só para você ter uma ideia, mas assim, não precisa mostrar tudo não, só para... E aí, com essa ideia, eu resolvo fazer todo esse processo. Eu resolvo fazer todo esse processo. Por quê? Porque o edital pedia que você tivesse como se fosse assim, uma ligação entre a parte externa do campo de São Bento com a parte interna. Isso. Então a primeira coisa que eu faço é pegar minha máquina fotográfica e ir no campo de São Bento e fotografar. No caso, a arquitetura, a flora, tudo que tivesse ali,
E as pessoas também, que circulavam ali. E que vinham o quê? De fora para dentro do campo de São Bento. Então isso daí que era o eixo, né, de ligação. E aí, com base nisso, com essas fotos, eu monto estampas a partir do processo, esse processo, e faço um book. Faço um book que fica lá exposto no dia da exposição, que é da Segunda Pele, que são estampas corridas, criadas a partir dessas experiências. Eu vou ficar em pé para mostrar aqui enquanto você fala. E aí, com base nessas estampas que eu crio, né, isso é tudo feito à mão, tá? Isso não é... Claro, foi impresso, isso aqui é tudo feito à mão. Depois eu imprimi num tecido. Depois é impresso num tecido digitalmente, no voal, para ser exposto lá. E de que maneira ele é impresso? Ele é impresso na silhueta de figuras humanas. As figuras humanas que caminhavam no campo de São Bento, elas... Foi um pequeno acidente, né, Bruno? Ainda bem que não quebra. Aí as pessoas que andavam no campo de São Bento são, no caso, preenchidas com essa estampa. Isso é impresso digitalmente no voal. E essas bandeiras eu faço toda a exposição. Vale ressaltar que isso só foi possível que eu fizesse todo esse processo porque, na época, graças ao Luiz Carlos, nós tínhamos um Prolabore, que na época era bem generoso, porque isso já tem uns 10 anos, era R$3.000 de Prolabore. Nós começamos com uma convocação, foi curioso, porque a convocação ela foi por e-mail e, de repente, você lê e compartilha. Aí isso... Foi para todo mundo, de verdade, 3 projetos vieram de fora, de artistas consagrados, só que não pensava o campo de São Bento, o entorno da galeria. Então não foram aprovados porque não pensavam o entorno. E a partir da convocatória, nós criamos o primeiro edital, que dava, se eu não me engano, 1.500 com um desconto de imposto de renda. E era um Prolabore de verdade, porque os artistas estavam aceitando a minha provocação e gastavam 3, 5 mil. Aí nós conseguimos esse edital que 3 mil líquido pago em 3 meses. Sim. E infelizmente foi o primeiro edital de Niterói e infelizmente não está acontecendo mais. Não, acho que foi o último, né? Parece que os artistas não precisam mais de Prolabore nenhum, né? Pois é. Agora, de novo, eu vou deixar aquele gravado que vocês ajudaram muito a construir políticas públicas para a arte e cultura, para as artes visuais, e que deveria ser de continuidade. Sim. Porque o público entendeu todas as exposições que aconteceram pelos editais, elas tiveram um retorno de público muito grande, porque vocês eram provocados a pensar o entorno e pensar o público. Sim. E todos vocês, não tem exceção, atingiram esse objetivo. Vocês foram parceiros nossos. É uma pena realmente, né, que não esteja mais, né, com um espaço tão bom, né? Eu falo isso porque, mais uma vez, eu vou repetir, eu fui o gestor, fui conselheiro pelas artes plásticas do Conselho de Niterói e fui delegado na segunda Conferência Nacional de Cultura e por 2 mandatos eleitos pelas 5 regiões do Brasil como representante das artes visuais no Sistema Nacional de Cultura. Então eu ajudei a construir, desde o Lula e Dilma e o ministro Juca Ferreira, essa ideia de políticas públicas e que os nossos pares não percebem a importância disso. A gente não pode ficar com o pires na mão sempre pedindo. Nós somos atores, nós somos importantes. Se você, desculpe me alongar um pouquinho nisso, mas eu acho que é legal o que você falou. Eu tenho uma galeria. Se eu não tenho artista, eu não tenho calendário, eu não tenho programação, eu não tenho nada. E o mínimo que eu posso dar é catálogo, ou um folder,
e um pessoal técnico para montagem de exposições, que você estava elogiando lá o que nós fazíamos, não faz falta. Sim. E são poucos os que, por exemplo, o próprio Raimundo, eu participei também recentemente daquele espaço Capibaribe. Aliás, eu adoro essa coisa desses espaços assim, que são espaços alternativos, assim, não são galerias, né? São espaços enormes aqui. Nossa, eu adoro participar disso, são pessoas que fazem a diferença. O Raimundo é fantástico, porque o Espaço Capibaribe deu mais de 300 artistas. E na abertura, sei lá, eu vou chutar aqui por baixo 1.000 pessoas ali durante o dia. Foi, né? foi muita gente. E assim, uma diversidade de artistas e obras e pensamentos e estética. Maravilhoso, fantástico, maravilhoso. Né? E ele agora está no triplex que nós participamos agora na Encruzilhada. Na Encruzilhada, exatamente, estamos lá. E aí o que acontece? Depois dessa segunda pele, eu ainda trabalhando com isso, mas eu trabalhava juntamente com isso todos os anos no carnaval com o Edmilson, no carnaval infantil. E aí, esse ano foi o último ano que eu trabalho com o carnaval infantil. Mas você trabalhou na Pimpolho? Na Pimpolho da Grande Rio, durante 3 anos com o Edmilson, o Marquinhos. No último ano, eu peguei praticamente tudo, assim, todas as alas assim, fazendo todos os protótipos, né? No caso, ele criou e eu fiz a modelagem, fiz tudo, assim. Fiz o que eles chamam de... esqueci o nome, agora me fugiu, mas assim, como se fosse um modelo para fazer todas as outras Você é mais ou fantasias. menos uma estilista, assim que chama? Eu tive carteira assinada como estilista, antes, né, E aí, depois disso, ele me convida para ir para o Parque Lage. Eu digo isso porque ele foi dar aula no Parque Lage. E aí, no Parque Lage, eu fiquei por 2 anos. E aí é que surge essa série que eu estou até hoje, que é a série... São 3 séries, né? Mas elas surgiram primeiro. A primeira série que surge é a série Herculano, que é a série de drag queens, que eu vou pegar aqui, que esse é o nome porque Herculano. Foi um artista de rua que eu conheci aqui nas Vacas, que aí eu quis fotografar ele, posso fotografar e tal, e aí eu pinto ele. E aí depois eu começo a pintar no porcelanato várias drag queens. E o nome da série ficou esse, série Herculano. Aquela ali tem o nome de Crimson Kit, aquela primeira, essa daí é Victor Viana, o nome do... Esse daí, aquela ali é de fora, não me lembro o país, essa daqui é de Brasília. Só tem esse mesmo, eu conheço essas duas. Do Herculano, sim. E depois aí vem a série, que seria a Louca Louça, que são pratos pintados com... Que eu só trouxe esse pequenininho, mas eu tenho uma série de... Eu vi a primeira vez aqui no Correios Niterói. E essa também faz parte, que também está dentro da série Louca Louça, que é o... Pode falar. Que essa daqui também faz parte, que é a série que pode mostrar de perto, se quiser que tem umas baratas. Esse aqui eu acho um barato. É um barato, né? É um barato. E aí eu tomei um susto quando eu vi no Instagram, que eu falei, ué, é uma barata no prato. E aí depois dessa série vem uma série que vem dessa coisa da drag queen, que eu resolvo fazer eu mesmo me pintar, me produzir como drag queen e depois fazer uma pintura minha, de autorretrato, que se chama Eu Oculto. Ser menor um pouco, porque nem sempre eu faço, né, essas pinturas, né, de trabalho, mas ficou basicamente isso. E agora, recentemente, eu estou desenvolvendo um novo projeto, que é um desdobramento desse projeto, porque o que acontece? Eu pinto na porcelana, mas eu também pinto em vidro. Eu pinto, o último trabalho que eu fiz, eu pintei um cobogó de vidro, eu pinto aço inox, as plataformas que eu tenho usado são mais ou menos essas. E agora eu estou desenvolvendo um novo projeto que vai ser assim, inovador. Ainda estou nas experiências, que vai me dar a possibilidade de fazer uma coisa que eu sempre gostei, que é instalação.
de uma maneira fácil, né, bem assim, economicamente falando também bem viável, e que eu vou poder transportar com muita facilidade e colocar ela de diversas formas. Eu vou deixar no suspense, eu só estou dando um pequeno spoiler para deixar uma curiosidade, porque quando eu fizer o trabalho, né, provavelmente numa próxima exposição, se Deus quiser, aí vocês vão entender o que é, mas dentro dessa coisa da pintura, que eu gosto muito, do objeto também, que eu adoro, mas sobretudo de instalação, que é uma coisa que eu sempre quis fazer e sempre tive essa dificuldade de pensar numa coisa que fosse viável de se fazer, assim, que não fosse pesado, que ficasse, né? E acho que vai ficar bem legal. Deixa eu entrar num campo assim, das artes, que é circuito de galerias. Você já trabalhou com galeria, trabalhou com galeria comercial, ou por que não? Não, não foi nem exatamente uma galeria. O único lugar que eu trabalhei era uma loja na Ipanema, que tinha coisas assim de decoração, e também ela gostava muito de arte, eram duas sócias, e ela queria botar também trabalhos de arte. Ela me procurou na época, eu estava no ateliê lá do Museu do Ingá, aí ela conheceu meu trabalho e me chamou para eu botar uns trabalhos lá. Eu cheguei a vender alguma coisa lá, mas o espaço era muito pequeno, ela acabou desfazendo a sociedade. Galeria, eu deixo alguns trabalhos lá com o Raimundo, agora na Triplex, e na Galeria Modernista do Papel Mineco. São galerias assim que eu deixo trabalho. Pode ser considerado meio alternativo, né? Porque o Triplex é a casa, né? Arte contemporânea. Sim. E Modernista lá da Ineco também é um espaço alternativo, mas é muito simpático. Eu expus lá com o grupo que eu fazia parte, que era o Cubo, e conhecer, e tem uma pousada assim que é muito simpática, maravilhosa, né? Eu acho que eu estava conversando antes ali, comendo uma pizza, que o circuito de galerias mesmo, mais pesado, não atraiu a gente. Concorda? Concordo. Mas eu não faço muito essa questão, porque como a gente estava justamente conversando lá, eu tenho a arte, para mim, como uma coisa que tem que ser prazerosa. Então, talvez até por eu ter trabalhado muito tempo para os outros, fazendo o que os outros queriam, no momento que eu me vejo com a liberdade de fazer o que eu quero, e de repente, né, me ver assim presa a uma galeria, a um marchand que chega para mim e me diz: você tem que fazer tantos trabalhos. O cara da galeria quer aquele seu trabalho de 10 anos atrás, eu tenho que retornar aquele meu trabalho que eu já nem faço mais, que acontece muito. Eu já vi vários casos de artistas que estavam muito assim tristes, porque é um processo, tudo é um processo. Você está fazendo um trabalho agora, aí pronto, aí passou 10 anos, aí o cara vê o seu trabalho de 10 anos atrás e você quer que você faça isso de novo. Você já não está mais naquela vibe daquele trabalho, então é muito difícil. Então eu prefiro seguir com minha arte assim, fazendo devagar, do jeito que eu gosto, assim, sem grandes expectativas, entendeu? É basicamente isso, bem saudavelmente. Tem um artista que uma vez comentou com a gente, lá da época do grupo Frente, aquele pessoal mais conversa, mais geometria, que passou décadas. Aí o Cláudio é falecido, ele falou assim: agora o pessoal está querendo comprar o que eu fazia nos anos 50, 60. Só que eu fazia nos anos 50 e 60. Pois é. E a produção era limitada. Agora eles querem comprar, por que não? Agora eu falando, não ele. Por que eles não compraram naquela época? Esperaram tanto tempo para descobrir que era um valor. E isso era muito. Eu me lembro que teve uma exposição com palestras sobre o neoconcretismo, e os artistas, eles trabalhavam em agência criando logotipo, não sei o que lá.
para poder fazer aquela arte que não era comercial. Então eu vejo, eu também acredito nisso, que a arte tem que me dar prazer. Ela não tem que me dar retorno financeiro desse tipo de contrato com Não. galeria. É claro que é ótimo quando a gente vende, né? Porque Vender é bom, né? não só porque pelo valor do dinheiro em si, mas principalmente quando alguém compra o seu trabalho, que você não conhece, que não é um amigo seu, né? Tipo assim, de repente simpaticamente, né? Querendo te dar um estímulo. Não, uma pessoa que eu nem nunca vi, né? De repente cheguei e comprar essa própria poxa, que gostou do meu trabalho e comprou. Isso é muito bom. Eu fiz terapia, disse a minha terapeuta que eu tive alta depois de 7, quase 8 anos. Aí, mas tem uma coisa da terapia que fala assim, se você não pagar, você não dá valor à terapia. Então, você tem que pagar alguma coisa para você adquirir a obra, senão, porque é muito chato. Eu vou falar por mim. Eu gosto tanto do seu trabalho, Luiz Carlos de Carvalho. Enche a boca. Luiz Carlos de Carvalho, você não quer me dar uma obra que eu vou divulgar? Eu vou dar o que eu faço, que é o meu trabalho, e para divulgar. Tá de sacanagem, né? Eu já Tá de sacanagem. Já vi uma pessoa chegar para mim, que gostava do trabalho, que queria comprar meu trabalho, e aí quando eu dei o valor, que inclusive eu não considero assim, eu acho que eu tenho um valor assim, até bem razoável, não viajo na maionese, mesmo porque acho que não tem necessidade, mas também não coloco um valor tão baixo porque a gente sabe o valor que tem, né? Assim, te dá valor que a gente faz, mas não assim, tipo assim, não viajo, né? E a pessoa chegou para mim e falou assim, mas eu costumo comprar trabalho de artistas assim, no centro com você por muito menos, e eu sou uma pessoa assim, né, que você falou era, né, de nome, alguma coisa assim, né, que ela ia divulgar, exatamente isso que ela fala, você vai divulgar, eu comprei seu trabalho, entendeu? Eu falei assim, só lamento, tipo assim, meu preço é esse. Pois é. Entendeu? E ficou sem vender, o que eu posso fazer, entendeu? Mas é complicado, é muito complicado isso. Teve uma campanha o Jorge Roberto Silveira fez o Abraçate, ele era candidato a senador e nós ocupamos, Ipanema e Leblon. Foi maravilhoso, tinha um piano, tinha o saudoso Tião Neto, ou seja, nós levamos a cultura da cidade de Niterói para a zona sul do Rio e tinha uns painéis. Eu estava pintando um painel e alguém passou assim e comentou, isso aí eu também faço. Aí eu peguei a tinta e eu falei assim, então, por favor, porque aqui é para colaborar e adesão à campanha. Mas não. Mas o cara realmente gostou do que eu fiz. Mas é uma coisa assim que a gente começou do seu começo. Aí você tem todo um trabalho para desenvolver até o que você faz atualmente. Aí quando uma pessoa vê, fala assim, uma barata, aí não quer dar o valor de todo esse período que você dedicou. E fala assim, a arte qualquer um faz, que é uma coisa, né? Aí então eu vou ser dentista, eu vou começar a extrair dente agora. E não é, eu digo mais, para muitas pessoas, não para mim especialmente, é um processo muito difícil. Não é porque justamente eu sou muito assim, tranquila em relação a isso. Porque tem gente que fica muito preocupada com a aceitação do trabalho. Eu não sou. Você forma um pouquinho isso, porque eu acho que essa coisa. Eu pinto, a gente estava conversando, eu pinto para mim mesmo, você pinta para você, aí depois a família começa a ver, mas a gente quer tirar de dentro e tem um desafio técnico também, né? Da gente saber se é capaz de fazer. Sim. Primeiro, eu você é meio maluco nesse ponto, não sei se você é assim. Áries, sou ariana. Então, assim, eu gosto muito de desafio, por isso que eu estou sempre mudando de materiais de suporte. Eu pego aquela tinta, essa tinta, depois eu estou trabalhando, que é difícil de pintar, ela seca ultra rápido, à base de água. É uma loucura pintar isso aqui da maneira como eu pinto, mas para mim é um desafio e para mim é prazeroso esse desafio. Agora, ao mesmo tempo, assim, que a gente estava falando esse negócio que você falou, que você perde, né? Não, é que eu me lembrei, então vai voltando. Assim, o Fernando Borges, nosso amigo pintor, que é um muito querido,
E ele falou assim uma vez para mim: Gustavo, você pega uma técnica nova, um pensamento novo e fica trabalhando em cima disso até dominar. Sim. Aí quando você domina, você pula para outra coisa. Porque é o desafio que me desafia a fazer arte. Sim, Eu acho que é exatamente. isso que a gente está falando, né? Sim, mas antes a gente estava falando sobre a questão da aceitação. Aceitação. Porque tem uma. Vou botar assim um pouquinho mais de carga na tinta. E assim, a validação, eu já fui validado por fundações, por museus, por críticos, por crítica em jornal. É legal. Sim. Isso aí foi no meu início de carreira, porque é legal, porque faz parte, né? Você é um artista, você se apresenta ao público, você quer ouvir a crítica, mesmo que a crítica não seja tão favorável. É isso que eu ia falar. Eu tanto sou tranquila para essa parte de não ficar esperando, contando com uma aceitação, como também sou muito aberta à crítica. Entendeu? E acho que a crítica ela constrói muito. Você sabe que hoje em dia os artistas, assim, em geral, do hip hop, inclusive, eles não aceitam crítica. Eu sou muito aberta. Talvez o seu Raimundo assistisse, talvez ele se lembre disso. Talvez nem se lembre, porque já tem tanto tempo. Uma vez eu fui fazer parte de uma exposição da Lúcia Pancini, Zona Curta, Eu expus. Então, Eu expus. Ela Teve não- uma que era só mulheres, mas elas convidaram os homens. porque ela só fazia exposição com mulheres, só que essa, especificamente, ela convidou homens também. Eu coloquei lá, que estava com a Márcia, faz parte do acervo da Márcia, que é o retrato de Rose Salavi. Aquela exposição foi ótima, foi lá na Camirindo, Foi. naquele cedinho. Grande, né? Uma grande exposição. Enorme. Só que eu sempre participava, aí teve uma outra que a gente participou no Sesc Nova Iguaçu, e o Raimundo mora no Sesc Esse Nova eu não Iguaçu, lembro, né? é. Ele mora em Nova Iguaçu. Então aí ele foi e visitou. Um tempo depois eu encontro com o Raimundo, numa exposição qualquer, e ele já conhecia meu trabalho e tal, aí ele chega pra mim e vem falar assim: vi seu trabalho lá. E eu toda feliz, né, que ele queria falar assim pra mim: gostei do seu trabalho. E pelo contrário, ele disse que eu não tinha gostado do meu trabalho. Eu disse: por que você botou aquele trabalho? Aquele trabalho não estava bom, você tem tanto trabalho melhor, tal, não sei o quê. E naquela hora, quando ele falou aquilo, eu fiquei assim pensando. Que o trabalho é um trabalho bonito. Basta dizer que eu botei ele na minha sala lá de casa, todo mundo que chega lá em casa, olha que o trabalho e fala assim: nossa, que bonito. Mas ele é só isso, ele é só bonito. Aí que tá uma pessoa, entendeu? Que chega, entendeu? E que entende. Porque todo mundo, qualquer artista está suscetível a fazer um bom trabalho, um trabalho médio, um trabalho que diz alguma coisa e outro que não diz tanto. Porque essa coisa da arte se diferencia por isso, pelo conteúdo. Porque pintar por pintar, né, é muito, né, técnica, qualquer um aprende, qualquer um não, né? Mas digo assim, a pessoa pode fazer, né? Pintar é fácil, pintar mal. Exatamente. Pintar mal é muito fácil. Mas assim, mesmo pintando mal, uma pessoa que pinta mal, mas que mal bem, você entende o que quer dizer? Tipo uma coisa. Não, eu digo assim, você gosta de. É uma brincadeira, mas é um fato. Se você gosta de pintura, você gosta de pintar, por que você não aprende? É igual tocar violão. Meu amigo Décio Chigarriga falava isso, vou improvisar, mas é assim, tocar violão é fácil, tocar mal. Porque ele toca, ele é violonista erudito, então tem que estudar muito. Eu acho que a diferença aqui, por exemplo, street art. Eu amo a parte tosca, a parte que é tudo errado, porque ela é fora dos cânones das belas artes. A história da arte, a história da street art, elas são paralelas. Mas tem agora o pessoal também que pinta muito, que está até vindo de belas artes. Né? Mas eu queria dar um depoimento aqui também, que em 1978 eu abri uma exposição individual que eu aceitei, porque eu dava vexame e não sabia, né? Agora eu já sei, como o Roberto Freire diz, que eu me dei vexame, e aceitei antecipar a exposição. E tudo que eu tinha no meu ateliê eu botei na galeria. E todo mundo gostava muito de mim. Então foi assim, todo mundo me elogiando, tapinha nas costas. Aí o Frederico Moraes gastou um tempo enorme vendo a exposição, o pessoal está falando alto ali, e
gastou uma lauda, mais ou menos, segundo o caderno do Globo, e o título é Garra e Arrogância. E uma das coisas que ele fala assim, o artista pegou tudo que tinha no ateliê e jogou. Verdade. Então tem virtuosismo e tem erros, era verdade. Ele me ajudou muito, ele acompanhou a minha carreira, na época eu fazia gravura. Então é uma coisa que assim, eu fui criticado por um dos jornais mais fortes do Rio, um dos críticos de arte mais fortes do Rio. Quem quiser, procura lá, Frederico Moraes falando do Luiz Carlos Carvalho, que estava construindo uma casa, mas eu dei vexame mesmo. Eu aceitei ter vexame. E pronto. A Ana Letícia falava uma coisa também, uma vez eu fui fazer gravura, deu criver um erro. Aí eu ouvi assim, incorpora o erro. Aí incorporei e passou a ser uma técnica. E tinham gravuras que eu não ficava satisfeito. Eu lembrei por causa disso. Aí eu disse, mas não estou muito satisfeito. Olha, você pode não estar, mas o público pode ser que goste. E olha que dava certo. Não, a gente tem muito essa coisa da visão do perfeccionismo. Então, eu, por exemplo, eu venho de uma pintura a óleo, que eu ficava tentando ali, né, trabalhando e tal. Só que eu sempre admirei essa pintura mais solta. Só que eu não conseguia, era mais forte do que eu. Eu com a tinta óleo, como eu tinha essa possibilidade de trabalhar, então eu ficava ali, trabalhando naquilo e tal. Aí quando eu parto para essa tinta, que ela é mais, né, seca rápido, aí eu falo assim, caramba, que desafio, mas aí eu gostei mais do resultado, entendeu? É porque dominou, né? Mas mesmo assim, ela não fica perfeita, e a gente sempre tem essa visão assim, que as pessoas vão olhar o defeito, mas que só você está vendo. Pois é, isso aconteceu, eu fui pintar ali na Praia do Caribe numa manifestação, aí comecei a pintar e eu não sabia o que ia fazer, então pintei por tudo. Aí comecei a usar o puxoar, que é uma máscara, e jogava o jet. Eu sei o domínio da técnica, da cor, e bota pra cá, e todo mundo, oh, que maravilha, que lindo. Mas eu estou perto da tela e estou vendo o defeito. Ou seja, estava uma coisa bonita para o público ver. Mas era uma tela que eu não assinaria. Aí teve uma hora que eu falei, bom, agora eu tenho que fechar, porque um amigo falou assim, esse trabalho vai para minha casa. Vai para assim, então eu vou ter que assinar, aí eu vou fechar numa área mais geométrica. Só que me puxaram a orelha e falaram assim, estava lindo o seu trabalho, estava muito lindo. E você estragou tudo. Mas eu lembrei, acho que a gripe está voltando. Eu lembrei do filme sobre tela que o Luiz Sérgio de Oliveira, um grande parceiro do Pascoal, fez, que tinha uma tela grande e projetava um filme. O filme era do Iberê Camargo. Tela sem fim, ou pintura sem fim. E o Iberê começava a desenhar assim, o seu rosto. Aí daqui a pouco ele mudava. 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 E ele ia mudando. Alguém falou, me lembro na época, que assim, a mulher do Iberê ficava ali de olho. Quando ele começava a mudar muito, ela tirava a tela, botava uma tela em branco para ele começar. Porque era tela sem fim. Ele ficava pintando. Porque o prazer dele é pintar. É muito doido isso, porque eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu não considero que eu terminei nenhum trabalho. Todo trabalho eu termino tipo assim. Terminei, pronto. Mas eu não terminei. Sabe o que é? Eu nunca acho que eu terminei o trabalho, mas de repente eu chego e instituo, senão eu não vou parar. A gente não para. Né? Esse exemplo que eu falei, assim, não era, como você falou, não era a minha pintura, mas era uma pintura para o povo, para uma manifestação a favor. Mas atualmente, quando eu voltei para. Eu ia abandonar, já contei isso várias vezes, então é fácil cortar agora. Carol, quando eu voltei para a pintura que eu tinha abandonado, eu vim pela street art da vida. Então eu pego uma coisa que eu ouvi quando eu fiz aula lá no MAN, em 1973, que era sobre o Mathieu e o taxismo. O artista está em branco, a tela está em branco, e desse embate vai sair uma obra. Então, quando eu
estou pintando, não sei se você sente assim, quando eu estou pintando eu tenho um desafio. Aí vou fazendo, no meio normalmente eu estou perdido. Aí o prazer que eu tenho é de pegar e fechar aquela composição e fechar aquela pintura. Nem sempre eu acerto, mas a maioria hoje eu acerto. Não, porque nos trabalhos ele sempre vem de uma criação, assim, já na cabeça, já vem com a ideia na cabeça. Então é mais... Eu trabalhei, porque quando a gente faz arte geométrica, mesmo assim, eu era muito parceiro do Fernando Borges e do Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio era mais rigoroso. Mas a gente tem a questão da grade, divide a tela. Mesmo assim, eu não fazia estudos e tudo, igual o Mondrian faz, todo mundo fez, né? Mas eu deixava ali aberto para o improviso. Então eu colocava um amarelo e azul, esse amarelo aí, vou botar com um rosa, no final tá com... Quem eu fui ver, que tem um pensamento muito próximo, que é um grande pintor, um grande artista, é o Sean Scully. Eu cheguei a experimentar em aquarelas, em pinturas pequenas, e quando eu olhei o Sean Scully, eu vi, pô, o cara já está fazendo isso, eu posso pular para outra técnica. Mas cada um tem seu desafio. A Márcia a nossa produção está falando que já está chegando o tempo, mas a gente tem tempo ainda e tem 10 minutos. Tá bom. Mas eu acho que essa coisa da produção que você falou, de como fazer, o desafio é importante. Eu, por exemplo, quando eu entro lá para o Museu do Engato, que esse amigo da minha filha me veio perguntando, eu já utilizava, eu gostava de utilizar o Photoshop. Então já estava naquela época. O Photoshop é uma grande ateliê. Adorava. Então eu pegava as imagens, jogava aquelas imagens, botava filtros e tal, e depois eu passava tudo para a tela. Tá? Nessa época eu fiz muito isso. Então eu sempre gosto de misturar essa coisa da tecnologia. Inclusive quando eu fiz agora, que é em 2015, que eu retornei a estudar, que eu faço licenciatura em artes visuais, né? E aí no final da faculdade, para se formar hoje em dia, naquela época, na época antiga, a gente não tinha isso, que eles chamam de trabalho de conclusão de curso, que é praticamente TCC. Que é quase assim, lembra uma monografia, né? E aí eu tive que fazer, eu escolhi o meu tema baseado nessa coisa da influência da indústria da tecnologia nas artes. Né? E aí eu veio fazer uma pesquisa sobre isso. Porque eu gosto muito dessa mistura, inclusive nessa exposição que a gente falou Segunda Pele, teve essa mistura, porque eu resgato aquela coisa que eu fazia manual, aquareógrafo, com tinta, colagem, tudo, e trago para o Photoshop, porque eu utilizo o Photoshop nesse trabalho, eu faço a estampa corrida e tal. Então, eu adoro fazer isso. A gente conversou, eu acho que agora eu faço a última pergunta, faço para você. Eu tentei, como eu vim para Street Art, trabalhar com streetwear. No Brasil, com pandemia e com a dificuldade agora que tem, né, de aquisição do público, eu me afastei do público que tem dinheiro e me aproximei do público que gosta da minha arte, mas não tem dinheiro. Tem uma peça original. Eu pinto camiseta, ainda não fiz serigrafia. Então é uma peça original. Aí eu resolvi, os amigos gostam muito da minha camiseta, eu dou. Mas a minha intenção é voltar agora a trabalhar com streetwear. Nas camisetas, eu pinto nas canecas, eu faço um gelóis que já vendi bastante. Você também sente essa vontade de que você falou? Porque não é indústria, mas a gente oferecer a arte. Todo museu tem uma lojinha. Sim, eu já pensei assim em roupas. Eu até achei que eu estava inventando isso, que a gente tem que ter essa coisa de achar que a gente está inventando as coisas. De repente você vai ver que é um trabalho bom seu, Então, um tempo atrás eu pensei em trazer arte para roupa feminina, porque aquelas estampas que eu mostrei de maiô eram todas estampas localizadas, aquilo ficava exatamente como estava ali nos maiôs. Né? Eu fiz, inclusive, muito para exportação, então eu queria trazer isso para roupa feminina.
Então eu não desisti dessa ideia não, entendeu? Mas sei que é muito difícil. Depois eu até achei, agora tem uma grife que começou na internet, agora eu esqueci o nome dela, que acho que é não sei o que, acho que é roupa com arte, não sei o que com arte, tem Instagram, agora tem loja física, outro dia eu fui num shopping e achei uma loja. Que eles botam. Eu vejo assim, o Facebook e o Instagram me oferecem loja. Mas aí eu tenho que fazer o produto, eu tenho que divulgar o produto, eu tenho que vender o produto e tenho que distribuir. Sim. Então eu vou sair da minha função de criador, de produtor, para se não seria melhor que tivesse alguém, que como os galeristas antigamente, ou sei lá como é que é hoje, o cara vai lá na ateliê da gente, Deise, olha, eu gostei disso. Mas aí teria que ter um espaço, né? Mas tem público, que o Raimundo, a gente estava falando, o Raimundo está com aquele espaço lá de uma lojinha, né? Sim. Eu acho que assim, a gente, não sei, agora vou ir para um espaço de utopia. E tem público, porque lá na França, por exemplo, as lojas trabalham muito com isso. Agora aqui tem público, mas não tem a oferta e não tem quem comercialize. E o dinheiro tem para comprar. Não, mas é que as pessoas aqui são muito ligadas à etiqueta, né? Também tem isso. Aquela coisa, né, de comprar, dão assim milhões por uma bolsa, porque tem uma etiqueta X, entendeu? E não estou, por exemplo, por uma arte, uma roupa com arte, não daria. Então, olha, vamos valorizar Luiz Barba e Deise Paiva, que é a etiqueta do momento, e olha, é raro, hein? Quem comprar agora vai ali no nosso Instagram e tem um link que não tem. Mas a gente vai criar a loja para fazer isso. Deise, adorei. Também adorei. E sempre prazer enorme conversar com você. Se deixasse, a gente não ficava mais aqui uma hora. Vamos ficar mais 10 minutos então, que a Márcia deu o ok ali. Porque a gente tem feito das segundas insurgentes um espaço para a gente conversar com amigos. Sim. E mostrar para quem nos ouve, vai ficar gravado também. Isso é muito importante colocar aqui, que eu estava conversando com você sobre esse negócio do Instagram, né? Que eu até pouco tempo atrás eu não usava muito, confesso, e de uns tempos pra cá comecei a usar. E aí eu fui lá nos sites, naquela estatística, achei que coisas tão interessantes, eu comecei a ver que 76% mais ou menos das pessoas que me veem ali são mulheres, contra 20 e poucos de homem, não sei porquê. Depois dos países, a grande maioria é do Brasil, em segundo lugar Espanha, em terceiro acho que é Estados Unidos, uma coisa assim, e aí em quarto Índia. Aí eu fico curiosa para entender o porquê. Tem várias colocações ali que você vê de faixa etária, por exemplo. Você vai me ensinar isso. Você sabe. Duas coisas. Fazer o bonequinho. O bonequinho, sim. Eu não sei, eu fico mostrando pra Márcia. Márcia, que a Deise agora botou ela com ok. Eu não sei fazer o... Mas me causou... Eu tentei, mas não consigo. Depois eu te explico. Mas assim, eu fiquei bem curiosa em de repente fazer retorno, isso. Né? Tipo assim, de entender o porquê esse público, por exemplo, da idade até você consegue entender mais, porque é mais o público jovem, né? Então, é isso, entendeu? Eu acho que o Raimundo fala muito disso, que a gente tem que prestar mais atenção nessas ferramentas. Sim. E agora, Helena Trebos, chegou agora. A gente tem que prestar mais atenção nessas coisas, que é uma coisa que o Raimundo fala muito da gente, Raimundo Rodrigo, e que é importante. É uma ferramenta, acho que hoje em dia é indispensável, porque promove justamente essa proximidade entre você e uma pessoa lá de fora, de longe. É uma troca, né? Posso dizer que eu sou oficial no Instagram, né? Agora eu fiquei.
É a Márcia que me incentivou a fazer novamente as lives. Eu acho que está sendo assim um prazer. E a gente está trazendo sempre os amigos. E a gente está estimulando o pessoal a conhecer aqui a livraria Boa Noite do Cícero, que é um grande livreiro, que a gente vai fazer uma live com ele. E Yorubá, que o Renato já foi do Conselho de Cultura, fizemos uma live. E a gente está utilizando esse espaço aqui como um espaço de insurgência para, como diz Raimundo de novo, furar a bolha e meter essa cunha, né? Isso. As palavras agora estão contigo. Ai, queria agradecer muito, adorei participar, né? Porque talvez eu não, né, acho que eu nunca tive oportunidade de falar realmente tanto tempo e de maneira assim, né, contínua, né, para todos entenderem, né, minha trajetória. Não sei, devo ter esquecido de muita coisa, né? Mas acho que o básico, né, o Eu principal, acho que eu falei. nós falamos tudo que era principal. Porque se alongar, às vezes eu já fiz uma live assim mais tempo, as pessoas não assistem É tudo. verdade, é verdade. Com o nosso amigo Renato, nós fizemos 3 módulos de 1 hora, que foi ótimo, mas não sei se as pessoas têm fôlego, né, Renato? Não, mas eu vou separar, eu não tive tempo ainda de editar os vídeos. Essa história de campanha, derrubar o monstro. O Então imperador vamos lá. Sif. Isso aí. Então, A palavra final assim é anarquia e liberdade. isso. Obrigado. Obrigada aí, gente. Boa noite. Tudo de bom. Valeu, obrigado aí, guerreiro. Espero que a produção está